Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos, que alegria poder mais uma vez estar reunido com vocês nessa semana, uma semana muito especial para a igreja, né? Uma semana onde os irmãos estão celebrando a Deus por 2 anos, não é isso? 2 anos que o Senhor tem plantado uma semente aqui, essa semente já germinou, já está florescendo e já está dando os seus frutos, né? Vai ter batismo agora, né? Vai ter batismo, não é isso? Batismo? Glória a Deus, isso aí é bom demais. Isso prova a legitimidade da obra, quanto Deus tem confirmado, né? Esse tempo para esse povo aqui nesse lugar. E poder fazer parte, né, dessa história me alegra demais. Apesar que eu já faço parte dessa história da família já há muito tempo, né? Da família já faço parte há um bom tempo. Pastor Eliel, pastora Pancinete, é um casal de pastores que eu considero como pais, né? São pessoas que estão marcando a minha vida, meu ministério, sempre lembrando do meu nome, para esses trabalhos tão especiais que a igreja realiza. Obrigado, pastor, mais uma vez, tá bom? Obrigado, minha mãe, mais uma vez. Eu lembro uma vez eu já falei isso aqui uma outra ocasião, sei que tem mais gente aqui que não estava quando eu falei, né? Eu lembro que eu estava uma vez no mercado, Mercado Royal, lá em Nova Iguaçu. Você lembra disso, lembra? Eu estava com um valor, eu tinha que comprar alguma coisa para minha casa, só tinha aquele valor ali, né, na mão, disponível, e a minha esposa mandou uma listinha maior do que aquilo que eu tinha, né, para comprar. Assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer, né? Tinha nada no banco, meu cartão já não dava mais para comprar nada, porque já tinha superado o limite do cartão. E ela me mandou uma mensagem: ó, tem que trazer isso, isso e isso. Meu Deus do céu, vou ter que escolher aqui, vai ser no Unidunité, né? Unidunité. Aí eu comprei as coisas, tudo que ela pediu. Aí eu fui para o caixa e falei assim: seja o que Deus quiser. E eu encontrei com ela no mercado, né? Nos corredores do mercado, batemos um papo, tal, aquela coisa toda. Ela foi para o lado dela, eu fui para o meu. E quando eu fui para o caixa, quem eu vejo atrás de mim é ela, né? E eu fui passei tudo, tinha que passar. Daqui a pouco ela foi lá com o cartão dela e disse que eu vou pagar. Como é que é isso aí? Não, pode passar, já está pago. Assim, meu Deus do céu, como é que Deus faz as coisas, né? Aí eu fico vendo esses comerciais, né? Hoje em dia tem muita gente que faz isso, esses influencers, né? E a senhora já é uma influência sem a senhora saber, né? Enfim, pagou minha compra toda. Não foi muita coisa, mas foi o necessário que eu precisava para aquele dia ali. Cheguei em casa, falei minha esposa, né? Falei assim: amor, eu sempre oro, pastor, as coisas que eu compro para minha casa. Eu aprendi isso. Minha primeira compra que eu fiz, eu estava para casar, uma semana antes, eu fui no mercado com a minha esposa, antigo Extra, lá em Santa Eugênia, comprei, eu me lembro o valor da compra até hoje, R$ 145,16. Enchi 2 carrinhos, olha, com 2 carrinhos por R$ 145. Hoje, nem 2 bolsas dá para comprar hoje, né? E eu já sou casado há 30 anos, esse ano faço 30 anos de casado, graças a Deus, com a mesma mulher, com a mesma esposa. Chegamos em casa, colocamos a compra, e antes de abrir qualquer bolsa, a gente chorou. E até hoje eu faço isso na minha casa, né? Eu cheguei lá com uma bolsinha: amor, vamos orar, isso aqui merece uma oração duplicada. Por quê? Porque não foi eu que paguei, foi a pastora que pagou para mim. Fui explicar para ela a situação: que isso você fez? Você não fez nada, amor, quem fez foi ela. Eu ia tentar a sorte, aí Deus diz: sorte não, vai ser Deus, né? Eu ia tentar a sorte no caixa, mas não foi a sorte que me ajudou, foi a mão de Deus através da vida dela que me socorreu. Obrigado, tem coisas que eu jamais vou esquecer da minha vida e isso é uma delas, tá bom? Obrigado. E minha amiga Michele, Deus abençoe, sempre cantando com essa graça, com essa unção poderosa, tá bom? A sua amizade me honra muito, obrigado pelo carinho. Obrigado por fazer parte também desse meu dia aqui na igreja, aqui, né? Não podia ser diferente, né? Glória a Jesus, eu sempre te admirei, louvando a Deus, e hoje, mais uma vez, você trouxe o céu para a terra. Obrigado, tá bom? Em nome de Jesus. Irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. A Josi, cadê a Josi? Está aí? A Josi perguntou: cadê a minha amiga? Né? Olha, antes de eu responder, ela disse: veio de moto? Sim, então foi por isso que ela não veio, né? Enfim, a minha
minha esposa anda de moto comigo, mas não uma distância tão longa assim, né? Ah, não, já sei porque que ela não veio. Você veio de moto, e se eu não viesse de moto, não ia chegar aqui no horário adequado, tá bom? Por isso que a minha esposa não veio comigo. Capítulo de número 12 da carta aos Hebreus. Agora encontre aí, por gentileza, o versículo 12 também. Glória a Deus. Versículo 12 do capítulo 12 de Hebreus diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Diga assim: mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar ou um prato de lentilhas, dependendo da sua versão, vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. E você diga amém, irmãos. Podeis assentar, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, esse tema, né, aos demais pastores, pastor Celso, demais pastores, Deus abençoe vocês, tá bom? Não falei o nome de todo mundo, mas todo mundo mora no meu coração, tá? Esse assunto é muito pertinente, irmãos. A santidade, como uma doutrina para a igreja, jamais vai ser algo que perderá o seu valor, ainda que muitos já não valorizem mais esse assunto, essa temática, essa doutrina, que é de suma importância, até porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então não adianta, a gente pode viver a nossa vida cristã da forma como nós queremos vivê-la, sem dar importância a assuntos tão valiosos como esse, mas não podemos exigir, né, uma vida melhor se não andarmos pelo caminho que Deus escolheu para nós. O caminho não somos nós que escolhemos, o caminho quem escolhe é o Senhor. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não existe atalho, não existe rota alternativa, não existe outro jeito, outra maneira, outro caminho chegarmos a Deus senão por Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele é o caminho da verdade, é o caminho da vida, né? Então, a gente, quando se depara com esse assunto, é impossível a gente não trazer à tona algo que está muito atual, algo que está muito claro hoje em dia. Isso não me preocupou, mas chamou a minha atenção. Não me preocupou porque esses são um dos sinais dos dias que se aproximam da vinda de Jesus. Talvez não seja na minha geração, na sua, na nossa, mas está muito próximo de se cumprir aquilo que Deus, pela sua palavra, Ele estabeleceu. O que, pastor? Essa semana agora, desde o último jogo do Brasil até hoje, né, o que mais se fala em rede social, pelo menos do nosso nicho, nosso conglomerado de igrejas que a gente conhece, que a gente interage, existem líderes defendendo, né, a manutenção do culto para o horário normal do domingo, outros cancelando isso, né? Aí a gente fica ali, né, coisas que nem deveria entrar em pauta de discussão quando se fala de igreja, quando se fala de coisas do Senhor, consagradas a Deus. O culto não é nosso, nós não temos direito nenhum de determinar se terá ou não terá culto. Amém ou não amém, gente? Eu aprendi que tudo aquilo que é consagrado sai da nossa mão e passa para a mão de Deus. Então não sou eu que determino, não sou eu que estabeleço, não sou eu que decido se vai ter ou se não vai ter, porque se o culto é do Senhor, é dele. Amém ou não amém, gente?
Então a gente vive uma confusão hoje de falas, de narrativas. Todo mundo quer dominar, todo mundo tem versículo, tem texto, tem explicação para aquilo que nem deveria entrar em pauta de discussão. Mas a verdade é uma só. Isso é uma marca, é um sinal contundente de que a vinda de Jesus está muito mais próxima do que aquilo que nós imaginamos. Não sei se você crê nisso, mas eu creio nisso aqui. Por quê, pastor? Porque não é a igreja que tem que se adequar ao calendário do mundo. Aleluia. O mundo que precisa entender que a igreja é uma voz viva, ativa, poderosa na terra. Arabarachuri calabaia. Oh, glória a Jesus. E por mais que contrarie, por mais que aborreça, por mais que mexa com o ego de muita gente, existem coisas que são inegociáveis. Aleluia. Se é de Deus, Deus não divide a sua glória com ninguém. Amém ou não amém, gente? Aleluia. Então, o que nós estamos vivendo hoje é aquilo que chamamos de subversão das prioridades. Vou repetir, subversão das prioridades. Deus não é mais prioridade para muita gente. Deus faz parte de um contexto da vida de muitos, mas não é a pessoa principal dela. Deus não está mais como prioridade no coração e na vida de muitos. Eu, quando digo de muitos, não estou dizendo de todos. Não confunda a palavra muitos com a palavra todos, amém? Até porque eu não quero fazer parte desse contexto dos muitos, amém? Eu quero ser ainda alguns que não se enveredaram por esse caminho de decidir se vai ter ou se não vai ter o culto. Ah, pastor, tem um... Irmãos, tem gente que troca culto para festa do primo, do cunhado esquecido que um dia apareceu. Vai, festa do primo do seu cunhado, tem lógica? Não vai trocar por causa de um jogo de futebol? Vai. Ah, mas é cultural, esse é o problema. A gente sabe tratar o espiritual no nível do cultural. João disse que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Então é nesse contexto introdutório que quando eu leio o texto que os irmãos escolheram como tema aqui, Jesus está nos seus últimos dias. Jesus está ali há uma semana praticamente, do dia, da hora que iria marcar um tempo novo, não para ele, mas para nós. Porque a morte de Jesus não marcou a sua vida, marcou foi a nossa vida. Porque todos nós estávamos sentenciados à morte, à matança. Diz Provérbios que nós éramos sentenciados à morte, não tem ninguém que podia nos livrar daquilo ali. Todos nós condenados à matança, à morte. Aí veio Jesus, com seu inefável e sublime amor, se apresentou por nós, para assumir uma culpa que não era sua, para levar um pecado que não era seu, e se entregou para morrer por nós naquele madeiro, o madeiro da vergonha, o madeiro da vexação, o madeiro realmente que apresentava um ser ordinário, perverso, maligno, maldito, porque todo aquele que era pendurado no madeiro era visto como uma pessoa maldita. Então Jesus se entrega por nós, e antes disso, Jesus vai fazer uma série de reuniões com os seus discípulos, e na maioria dessas reuniões, Jesus vai fazer uma oração. E nessa oração que Jesus faz, no capítulo 17 de João, que nós aprendemos teologicamente que é o capítulo da tríade de oração, ou da oração sumo sacerdotal, é quando Jesus ele ora por si, ora por seus discípulos e oram por aqueles que no seu nome iriam crer. E nessa oração que Jesus faz, Jesus não pede fama para os seus discípulos, não pede dinheiro para os seus discípulos, não pede status para os seus discípulos, Jesus não pede, aleluia, beleza física para os seus discípulos, ele pede para que Deus os santificasse na verdade, porque Jesus entende, eles estão no mundo e não são do mundo, e só há uma forma de vencer esse mundo, que é pela palavra poderosa e verdadeira de Cristo Jesus.
Não sei se você está dando atenção, entendendo o que está sendo falado nesta manhã aqui, mas a oração que Jesus faz é uma oração de blindagem, de proteção, porque a santidade nos blinda das influências, aleluia, do mundo. Ou seja, o mundo não vai mais exercer controle, domínio, e não vai estabelecer o padrão de vida que eu devo viver. Paulo disse isso escrevendo também aos Romanos capítulo 12, você lembra? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o quê? O vosso culto racional, com entendimento, aleluia, com maturidade, com espiritualidade. E o versículo 2 mata Paulo quando ele diz: e não vos conformeis com este mundo, aleluia, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E só existe uma coisa poderosa para transformar a nossa forma de pensar, que é o que? A palavra poderosa de Alabarachuri Calabaia. A palavra transforma, a palavra renova, a palavra aviva, a palavra levanta, a palavra restaura. Calabaia. Mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, para dizer à igreja: não deixe o mundo determinar o padrão de vida que vocês devem ter. Hoje a gente está meio que se adequando, sabe, meio que se alinhando às coisas do mundo. E não pode ser assim, não deve ser assim. Como eu já falei antes, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então, quando a gente lê sobre santidade à luz da Bíblia, quando a gente vê na Bíblia o assunto santidade, nós temos que entender uma coisa que é muito importante. Quem quer ouvir, diga amém, irmãos. Aleluia. O que é a santidade? Vamos lá, de maneira bem simples. Santidade não é um conjunto de regras humanas, porque muita gente, por muito tempo, estabeleceu os critérios para uma vida de santidade, falando daquilo que de fato é muito móvel. Eu sou de uma época que se excluía pessoas da igreja, do hall de membros, do convívio, da comunhão, porque a pessoa aparou uma ponta do cabelo. Quem já viveu isso aqui alguma vez na sua vida? Aí, meu irmão, parece que as irmãs tinham uma fita métrica. Chegava na igreja, botava e tinha que medir. Se tivesse 2 centímetros, exclui, cortou o cabelo. Cabelo cai, cabelo perde as forças. É ou não é, gente? E a pessoa, Michele, era excluída porque pintava cabelo. Eu já vi gente sendo excluído porque estava na rua, indo para a igreja com paletó e gravata. Eu já vi isso numa reunião, irmãos. Isso foi levado em reunião de obreiro. Aí tá, a pessoa está indo para a igreja, paletó e gravata. Aí alguém chutou uma bola, a bola veio na direção do obreiro, ele foi lá e devolveu a bola. Aí disseram que ele estava jogando bola, excluiu na igreja. Eu já vi gente sendo disciplinado porque foi andar de roda gigante no parque. Passou um presbítero e viu um irmão lá em cima, anotou o nome, está no parque, na roda gigante. Já vi gente sendo excluído porque pintou a unha. Mas nunca vi gente sendo excluído porque foi leviano na sua acusação, porque foi vaidoso na sua fala. Eu nunca vi pessoas sendo disciplinadas porque falou mal do irmão, porque mentiu, porque caluniou, porque inventou história. Nunca vi ninguém isso. Então nós estamos vivendo um tempo muito perigoso hoje em dia, em que se exclui por coisas que não tem nem valor moral, nem muito menos espiritual, e se preserva e se protege aquilo que de fato agride e agrava a nossa relação e vida com Deus. Aleluia. Não sei se você está compreendendo a dimensão dessa palavra hoje aqui. Santidade não é um conjunto de regras humanas. Santidade é um resultado prático de uma vida diária relacionada com a palavra de Deus. Você não é prova que é santo pelo tamanho da roupa que você usa, aleluia, mas pelo poder da língua que você tem. Oh glória a Deus, porque tem gente que tem a roupa grande e a língua é maior do que a roupa que ele usa. Oh glória. Ah não, você não está entendendo isso aqui.
Santidade, diga assim, santidade. Grita comigo, santidade. Não é um conjunto de regras humanas. Aleluia. Santidade é um relacionamento prático, diário, com a palavra de Deus. Tem gente que tem coragem de passar a semana inteira e não pegar a Bíblia em nenhum momento para poder ler, para estudar, para examinar. Aleluia. Santifica-os na verdade. Como é que vai haver santificação se não existe interesse, aplicação pela palavra? Como é que você vai compreender sobre certo e errado, sobre santo e profano, se você não busca isso na fonte? Se você não vai atrás das respostas que só a Bíblia, a palavra de Deus, tem para a nossa vida. Eu li um texto aqui muito clássico, irmãos. Eu sou apaixonado pelo escritor aos Hebreus, mesmo saber quem tenha sido. Existe uma sugestão que tenha sido Paulo, mas não existe uma afirmação, é sugestão que Paulo tenha sido autor dessa carta, até por conta do formato dos assuntos que se encontram nessa carta, que se encontram em outras cartas que Paulo escreveu. Mas até hoje ninguém descobriu, não vai ser eu que vou dizer quem foi. A verdade é essa. Mas eu gosto demais do desenvolvimento dessa fala desse escritor, quando começa aqui no versículo 12, quando eu li contigo: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Eu gosto disso aqui, porque o escritor está dizendo que mesmo diante de um cenário, de um quadro de cansaço, de fadiga, sim ou não, gente? A gente cansa, a gente passa por processos e por tempos de fadiga. Você até quer, mas não consegue. Você até sabe o que é certo, mas você encontra dificuldades para poder viver aquilo ali. E o escritor está dizendo: se levante novamente, porque o diabo, depois de um golpe, depois de um ataque, depois de uma ação contra a nossa vida, o que ele mais conta, o que ele mais espera, é que aquilo ali tenha sido suficiente para te jogar no chão de uma vez por todas, tirar de você as forças, o ânimo, o prazer, o desejo, a vontade. Mas o escritor está dizendo: torne a levantar as mãos cansadas. Aleluia. Mesmo cansado, você não tem direito de desistir. Mesmo cansado, você não tem direito de recuar. Mesmo cansado, você não tem direito, aleluia, de parar. Aleluia. Pastor, eu tenho direito a quê depois que cansar? É descansar, mas não desistir. É descansar, mas não recuar. O diabo não quer que você descanse. O diabo quer que você recue. Aleluia. Portanto, eu vou provar para vocês isso aqui, porque você percebe que nesse texto aqui vai aparecer o nome de um homem, porque por conta do seu cansaço, diga assim, cansaço, ele abriu mão daquilo que mais importante tinha para a sua vida. O cansaço dele fez ele trocar o precioso pelo vil, o santo pelo profano, as coisas do céu para as coisas que são da terra, as coisas de Deus por aquilo que é do homem, aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Você já entendeu? Esaú. Portanto, tornai a levantar as vossas mãos cansadas e joelhos desconjuntados, ou seja, joelhos sem firmeza, joelhos sem estabilidade. E o grande perigo da vida cristã, da vida de um cristão, é viver uma vida de inconstância, de instabilidade. Aleluia. Tudo aquilo que é instável é perigoso, porque corre o risco de não chegar, corre o risco de danificar outras coisas que estão boas. É tipo um carro com seu funcionamento instável, ele pode ir danificando peça a peça, sim ou não? Sim. No primeiro sinal de defeito, no primeiro sinal de alguma coisa errada,
pare o carro. Tem gente que só pare quando o painel fica naquela luz vermelha. Quando acende o amarelo, é para você entender, está na hora de parar e fazer uma revisão. Eu tenho que entender que vida espiritual é a mesma coisa. Ela começa a sinalizar que alguma coisa está errada na sua vida. A primeira coisa que mostra que a tua vida espiritual está errada é quando você abre mão da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E quando essa palavra, que é a verdade, não faz parte mais do contexto da minha vida, alguma coisa está errada. Oh, glória! É quando nós temos prazer de tantas coisas, mas não tem mais prazer pela palavra de Deus. Não, você está aqui. Não, vou repetir isso aqui. Quando você não tem mais prazer pela palavra, pode ter certeza, a luz já está vermelha há muito tempo. Vamos lembrar o que o salmista diz no Salmo 1. O que o salmista diz? Bem-aventurado o varão, e aí entra a varoa também, tá? Bem-aventurado o varão e a varoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém em caminhos de pecadores, e nem se assenta à roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer, aonde, irmãos? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e... Aí tem pessoas assim, de dia e de noite, é uma hora de dia e uma horinha de noite, está errado. Porque dia e noite aqui não está falando do tempo, das horas em que você deve meditar. Está dizendo dia e noite. O dia tem 12 horas, a noite também tem 12 horas. Do dia e da noite, todo o teu tempo deveria ser voltado para aquilo que a palavra de Deus diz. Claro que é impossível você carregar a Bíblia para onde você for todas as horas do teu dia. Não é na mão que a Bíblia tem que estar, é no coração que a Bíblia tem que estar. Como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o mancebo o seu caminho? Ou seja, como que a minha vida viverá um plano de santidade? A resposta diz: observando conforme a tua. Se tudo que você fizesse na sua vida, olhe para cá, se tudo que você fizesse na sua vida, você esmerasse as suas decisões na palavra de Deus, dificilmente você iria cometer um delito, um erro na sua vida. Porque todos os erros que cometemos, eu digo cometemos porque nós cometemos erros. Erros não se praticam, erros se cometem. Você não pode usar o erro como algo recorrente na sua vida. Você até erra, não poderia, mais erra. Mas você não pode voltar a errar naquilo que você errou, porque vira algo muito pontual na tua vida. Não pode ser uma coisa pontual, não pode ser uma coisa constante. Aleluia. O inimigo não pode prevalecer sobre a minha... Oh, meu Deus do céu. O problema de muita gente que está deixando o inimigo prevalecer sobre a sua vida. Então olhe para cá, por gentileza. Nós temos que entender que o cansaço, ele pode produzir em nós uma fadiga tão grande a ponto de você abrir mão daquilo que é mais precioso para você. O texto fala sobre Esaú. Diga Esaú. Eu estou olhando para o relógio ali, eu já estou naquele sprint final. Apesar que eu tenho crédito na casa, porque eu peguei esse ano aqui mais 4 vezes, eu sempre entregava antes do tempo, né? Eu devo ter mais uns 20 minutos depois daquele ali, né? Enfim, eu sempre entregava antes, Michele, me dava um tempo, entregava antes. Então vou usar meu tempo que eu não usei. Estou brincando. Vamos lá. Irmão, pregar com o cronômetro na tua frente é um problema muito sério, mas vamos lá. Olha o que o escritor está dizendo. Olha a forma tão assim, preocupante, que o escritor está fazendo menção sobre um personagem. Versículo 16 diz: e ninguém seja fornicador, ou profano, ou seja, uma coisa ou a outra. Segundo o escritor, tem o mesmo significado e provoca o mesmo problema. Ser fornicador ou ser profano leva a pessoa a viver exatamente aquilo que Esaú viveu. Não seja fornicador ou profano, como Esaú. Ou seja, para explicar o dano e o prejuízo que a fornicação ou a profanação traz na nossa vida, ele vai comparar isso ao personagem Esaú. A quem que eu falei?
Diga Esaú. Esaú. Aí diz o motivo. Que por um manjar, não são 2 manjares, não são 3 manjares, não são 4 manjares, não é um ano de manjar de graça, é um manjar, é um prato, diga assim, um prato. Você sabe que manjar era esse aqui? Esse manjar foi uma comida que Jacó, ele fez para que ele comesse. Ele não esperava que o seu irmão viesse e sentisse o aroma, o cheiro da sua comida e quisesse comer também. É um manjar, um prato de lentilhas. Hoje a gente chama isso de sopa de ervilha. Quem gosta da sopa de ervilha? Gosta? Dá mais nesse frio, né? Lá onde eu moro tem uma rua lá, a Rua dos Caldos. Lá na Rua da Soca. Minha esposa não sai de lá, vamos lá. Qual vai ser hoje? Vai ser caldo de mocotó. E hoje? Hoje vai ser caldo de feijão. E amanhã vai ser caldo verde. Gosta de lá demais. E tem lá a sopa de ervilha lá. Sopa de ervilha. Até na cantina da igreja vem sopa de ervilha no frio, né? Não sei se vai ter aqui hoje, mas sempre tem. Enfim. Com aquela linguiça calabresa Raquel, que é a mais barata. Raquel. Nada contra a Raquel não, tá, gente? Mas eu não posso... Vamos lá. Não é nem calabresa, é tipo calabresa, para piorar mais ainda. Parece que é, mas não é. O texto diz, não seja como Esaú foi. Não está dizendo, não faça o que ele fez, não seja quem ele é. Isso aqui é muito forte. Porque profissionalmente, Esaú tinha uma profissão muito assim, para o tempo, uma profissão de excelência. O que ele fazia profissionalmente? Ele era caçador. E a caça, segundo o texto de Gênesis, diz que a caça era a preferência do seu pai. O seu pai era fissurado, ele celebrava a vida de Esaú por aquilo que Esaú fazia. Você está aqui, diga amém. Isaac começa a demonstrar uma atenção maior por Esaú, porque Esaú fazia aquilo que ele gostava. Só que tem um problema. Esaú não era só um caçador. Esaú, ele era um fornicador. Não é mais profissão, é caráter. Aleluia. Não é mais o que eu faço, é quem eu sou. E o grande problema da vida das pessoas são isso. O que, pastor? A gente esconder quem nós somos por conta daquilo que fazemos. O que fazemos mascara quem nós somos. Tem gente que é excelente profissional, mas é um péssimo pai. Aleluia. Sabe? Ele é uma pessoa que naquilo que ele faz com excelência, mas quando o assunto é o seu próprio ser, ele é deficiente. Ele deixa a desejar, e Deus não está atrás de pessoas para celebrar o que faz. Deus celebra quem nós somos. Por mais que nós não tenhamos o que muitas pessoas têm na vida material, se nós formos aquilo que Deus quer que sejamos, nós teremos a afeição do Pai na nossa vida. Aleluia. Muitas vezes da minha vida, até hoje é assim. Eu cresci aprendendo que nem tudo que eu quero na minha vida eu terei. Minha mãe me criou numa realidade muito, muito interessante. Minha mãe não me dava aquilo que eu queria, mas nunca deixou de me dar aquilo que eu precisava. Minha mãe fazia aquilo que podia. Então eu fui criado dentro de um contexto de vida que eu tinha um básico. Mas muito mais do que aquilo que minha mãe podia me dar, ela me dava coisas que o dinheiro não podia dar. Educação, aleluia. Minha mãe me dava um caminho de aprender a respeitar as pessoas, sabe, estimar as pessoas, honrar as pessoas, tratar bem as pessoas. Educação, aleluia. Você não compra, a educação você recebe, oh glória a Jesus. E Esaú entregava para Isaac aquilo que ele gostava, trabalho, resultado, caça, mas não era aquilo que deveria ser como um filho. Ele era profano, fornicador, e quem sabia disso? Deus sabia. O problema de Esaú é que Esaú chegava com resultado, entregava aquilo que o pai queria, tanto que o pai pediu para ele caçar, para ele comer. Não pediu a Jacó, pediu a Esaú, porque Esaú faz isso muito bem. Aleluia. E por conta disso,
ele vai perdendo uma conexão espiritual com Deus, abrindo mão de um presente que o céu lhe deu. Esaú não está dando importância a algo que o céu lhe entregou. Aleluia. É interessante, pastor Elielson, meu amigo, que Deus, que é onisciente, que conhece o profundo escondido, conforme diz Daniel, porque com ele mora a luz, e Deus conhece tudo aquilo que habita em trevas. Deus sabe que Esaú, ao longo da sua vida, por não valorizar o sagrado, por não dar valor ao santo, mas dar preferência ao mundo, ao profano, vai perder aquilo que de mais importante virá sobre a sua vida. Tem gente que é agraciado por tantas coisas na sua vida sem merecer, mas foram agraciados, aleluia, mas não sabem dar conta, dar valor àquilo que recebeu. Por isso João disse: guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. A pessoa tem, não sabe nem por que tem, mas tem, aleluia. Tem coisas que nós temos na nossa vida que não sabe nem por que nós temos. Você só tem. Não, você não está aqui, não é possível. Tem coisas que você tem, não sabe nem por que tem, mas tem. E por ter, e saber se perder não vai ter de novo, você tem que guardar. Eu lembro de uma vez que eu estava na Dutra indo para minha casa, no final de tarde assim, e eu estou vendo assim uma paisagem linda assim, que o sol entre as nuvens, aquela imagem digna de uma foto, para papel de parede, para eternizar. Uma coisa linda, pensa o céu, irmão, lindo. Você deve ter visto algumas cenas assim. Eu olhei assim, caramba, que céu bonito, eu vou tirar uma foto. Aí, não, eu vou andar mais. Eu estava ali na altura da casa do alemão. Se eu vou andar até a passarela de Vila Rosali, e vou subir na passarela e vou tirar uma foto de lá. Quando eu cheguei lá na passarela, cadê a imagem? Acabou aquele cenário. 1 minuto a mais mudou o cenário. Eu tinha a oportunidade de tirar uma foto naquele dia, linda, que eu queria. Por causa de 1 minuto a mais, eu perdi a oportunidade. Todo dia eu passava no mesmo horário, pensando que havia aquela coisa, nunca mais apareceu do jeito que eu queria. Eu tive a oportunidade, mas desprezei ela. Eu quero que você entenda que existe coisas na sua vida que Deus te deu e você tem. E se você demole, no sentido bom da palavra, você vai perder. E mesmo que você tente recuperar com lágrimas, diz o texto, ainda que com lágrimas ele tenha buscado reaver, ele não achou lugar de arrependimento. Existem coisas que lágrimas ajudam a resolver, outras não. Não, você não está aqui, não é possível. Não adianta. Não adianta chorar depois que perdeu. Você tem que chorar para manter. Você tem que pagar o preço. E para pagar preço, irmãos, e pagar preço para você ter o que você tem, continuar tendo, é com lágrimas. Porque enquanto todos estão fazendo aquilo que você queria fazer, você resiste: não vou fazer. Enquanto todos estão fazendo e se dando bem naquilo que faz, você diz: não vou fazer, porque eu não vou trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Você está aqui, diga glória a Jesus. Aleluia. O texto diz: não seja, ninguém seja fornicador profano como foi Esaú. Aí, quando a Bíblia coloca Esaú como parâmetro daquilo que nós não podemos ser, claro que a nossa mente volta exatamente para o contraposto, para o oposto de Esaú. Quem é o oposto de Esaú na história? Quem é? Tem alguém aí? Jacó, aleluia. Se diz para não ser quem foi Esaú, nos dá margem para ser quem foi Jacó, sim ou não, gente? Porque enquanto Esaú abre mão do precioso, aleluia, Jacó está à busca dele. Porque Jacó não tem o que Esaú tem, mas Jacó é quem Esaú não é. Essa aqui é a diferença. Vem comigo, por favor. Porque uma coisa é você não ter o que o outro tem, mas uma coisa é você ser o que as pessoas não conseguem ser. Ser uma pessoa de excelência, uma pessoa reverente, obediente, temente. E obediência, temor, reverência, isso você não compra para você ter, isso você se dedica para poder ser, aleluia, alabaracalabaia. Diz a Bíblia que Esaú chegou em casa cansado, diga cansado. Lembra o que o escritor diz? Tornai e levantai as vossas mãos aqueles que estão
cansados. O cansaço para muita gente é o fator decisivo para a perda das suas melhores alianças. O cansaço de Esaú começa a ser o gatilho da destruição da sua vida espiritual. Porque a pessoa cansada, ela se submete a muitas coisas. E Esaú submeteu a sua primogenitura ao seu cansaço. Tem gente aí, diga glória a Deus. Ele vai submeter o direito de primogenitura, que dava a ele autoridade, autonomia, governo, liderança da sua família, por causa de um prato de lentilha, que ele sentiu o cheiro porque chegou em casa cansado. Primeira coisa que você chega em casa depois de um dia de trabalho, aleluia, para que o cansaço comece a ser vencido, o que é? Toma banho. Tem gente que quer comer primeiro. Que tomar banho o quê? Eu vou comer. Não tem coisa melhor do que eu comer com o corpo limpo, irmãos. Aleluia. Bebe uma água. Tem gente que vai na panela, o arroz ainda está duro, mas ele quer comer arroz duro do mesmo jeito. Aleluia. A carne ainda nem cozeu, nem cozinhou, a carne está ali, ó, ainda está comendo a carne. Esaú chegou cansado do campo e começa a desejar comer o que Jacó fez. E Jacó vendo ali, porque Jacó foi implacável, irmãos. Irmão. Jacó poderia, rapaz, tu tá maluco, tua primogenitura, rapaz. Tu vai vender para mim, porque não teve troca. Teve um negócio. Esaú colocou preço. Esaú colocou preço naquilo que é santo, naquilo que é do céu, naquilo que é de Deus. Irmão, não existe tabelar nada daquilo que nós fazemos em nome de Jesus. Tem gente que dá valor por aquilo que faz, tem que dar valor por aquilo que entrega. Isso aqui vale tanto. Esaú disse que a sua primogenitura valia um prato de lentilha. Vale isso. Jacó diz, não vale só isso. Já que você quer vender, eu tenho o dinheiro para pagar. Você quer, leva, aleluia. Porque o que eu vou receber em troca é muito mais do que aquilo que eu estou dando. Oh meu Deus do céu. Jacó, ele foi implacável. Implacável por quê? Porque o próprio nome Jacó diz, ele era um varão simples, mas não era bobo, aleluia. Ele sabe que aquilo que Esaú tem vale muito mais do que aquilo que ele fez. Já que aquilo que ele tem não tem valor para ele, tem valor para mim, então leva o que o fogo é capaz de fazer, aleluia, e me dá aquilo que só Deus é capaz de te dar. Labachuri calapaia, eu aceito vender. Não se vende santidade, não se vende relacionamento, não se vende comunhão. Orabachuri calabaracalapaia. Um rapaz tão experimentado, um menino tão poderoso na caça e tão vil no que tange as coisas do céu, não dava valor ao eterno porque queria o passageiro, não dava valor ao santo porque vivia no profano, não dava valor, aleluia, à família porque dava valor à perversidade lá fora. Meu Deus do céu. E o texto é claro quando diz, não seja fornicador ou profano. Quando Esaú chega em casa cansado e pelo seu cansaço, ele vem, isso aqui é forte, pastor. Esaú não sabe, Michele, mas ele está dando origem a um povo. Não foi o nome, foi a postura dele que deu origem a um povo. Porque diz o texto que ele está cansado, e por estar cansado, ele vai dar origem a um povo do Edomita, Edom, que quer dizer cansado. Edom significa cansado, porque tem pessoas que confundem o nome Edom com o guisado era vermelho, mas o cansaço de Edom dá origem a um nome. O cansaço de Esaú dá origem a um nome, a um povo, os edomitas, os cansados.
Pergunta, irmão, assim: você está de que lado da história? Daquele que é simples ou daquele que é cansado? Não, você não está aqui. Porque todo cansado corre o risco de perder aquilo que é precioso. Por isso estou diz: tornai e levantar as mãos cansadas. O inimigo está vendo, está cansado, vai desistir, vai parar, vai recuar. Não, não vou levantar minha mão. Aleluia. O corpo pode até estar cansado, mas a mão continua de pé. Mão levantada é sinônimo de vitória. Alabachuri calabaia. Não deixe o cansaço vencer a tua santidade. Ninguém está vendo, ninguém soube, aleluia, mas Deus está vendo, Deus está sabendo. Não troque o céu por nada da terra. Quem é resolvido com o céu não se preocupa com aquilo que é da terra. Eu estou sentindo uma presença gostosa aqui entre nós. Sabe por que Jacó decidiu negociar a sua lentilha? Sim, porque ele tinha estudado sobre ela. Ele sabia o quanto que aquilo ali era valioso, era importante. Porque enquanto Esaú vive os momentos, Jacó quer viver a história completa. A vida de Jacó não se resume numa página, mas num livro inteiro de batalhas, de busca, que começou no ventre. Eles lutavam por aquilo ali. Lutavam. E a Bíblia mostra que quem tinha mais desejo e vontade, aleluia, foi o que não recebeu, porque nasceu depois. Mas nasceu agarrado com a sua mão no pé daquele que saiu primeiro. Aleluia. Ou seja, a guerra que começou aqui vai continuar aqui fora, mas eu quero aquilo que eu quero. Aleluia. Eu desejo isso, eu quero isso. O nome Jacó, o nome Jacó não significa enganador, como muitas pessoas dizem. Significa suplantador. E suplantador quer dizer aquele que tem a planta na mão. E que planta é essa? Do pé. Ou seja, onde você for, eu vou atrás. Você não vai estar... Aonde você estiver, eu estou atrás de você. Eu sei onde você vai, eu sei o que você faz, eu sei quem você é. Eu estou atrás daquilo que eu creio que é meu. Aí Deus diz: esse menino merece. Porque enquanto uns abrem mão daquilo que recebeu, Jacó está lutando por aquilo que nem tem ainda, mas vai ter. Oh, glória. Santidade é algo que você briga para ter. Você paga preço para ter. Aleluia. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Você se entrega, você se doa, você se dedica. E Deus, com a sua graça e bondade, vai te entregando à medida que você vai caminhando. Então, se não é para ser como Esaú, seja como Jacó. Mas pastor, Jacó enganou, aleluia, enganou e pagou preço por isso. Pagou preço por isso. Mas Deus jamais iria associar o seu nome ao nome de Jacó, se não valesse a pena. Você nunca leu na Bíblia o Deus de Esaú, você sempre leu o Deus de Jacó. Aleluia. Se Jacó fosse tudo isso de mal que a gente pensa, Deus jamais ia associar o nome dele ao nome de Jacó. O Deus de Jacó te proteja. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus de Jacó te proteja. Aleluia. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Vem, Michele, louvar o Senhor, minha amiga. Vem mais um hino aí. Oh, glória a Jesus. Diga assim: santidade. Santidade convém à casa do Senhor. E que casa é essa? É meu coração. É aqui, ó. Aleluia, glória a Deus. Tenho certeza que o Espírito de Deus falou contigo. Falou? Falou contigo? Amém, amém. Aleluia. É só o começo. É só o começo. Vai ter hoje à noite, pastor? Hoje à noite, amanhã de manhã e à noite vai ter culto? Tem que ter, pelo amor de Deus, depois dessa. Se não tivesse, passou até a partir de agora. Aleluia. Canta, minha amiga, louva o Senhor em nome de Jesus. Tentarão me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, pois eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim,
com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Oh, meu Deus do céu! Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Cante! Com Jesus sempre vou me. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Declare em alta voz: eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a Oh, meu Deus, coisa forte! pra me levantar. Ei, eu sei em quem eu tenho e é poderoso pra fazer além. E essa é a hora. Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus. Esperança, eu tenho esperança em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus, em Deus. Eu olho pra Jesus, eu olho pra Jesus, o amor de Deus. Eu clamo, Abba, Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar o autor. Ei, pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho Deus que estende a mão pra me levantar. Eu sei em quem eu tenho crido e Ele é poderoso, 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 poderoso. E essa é a hora. Deus toca, Ele renova, Ele transforma. Eu tenho vida, eu tenho vida, tenho vida em Deus, esperança.
Vamos orar, vamos orar, vvamos orar. Dá a mão ao seu irmão do lado aí, dá a mão ao seu irmão. Dá a mão ao seu irmão. Alabarachuri calabaia. Um tempo novo está chegando para essa igreja. Este é o caminho da plenitude. É o caminho para a presença. É o caminho da adoração. Orabachuri calabara calabaia. Emidura calabara calabaia. Não trocaremos. Não trocaremos o santo pelo profano. Não trocaremos o céu pela terra. Alabachuri calabaia. Soberano Deus e Pai, eis aí o teu povo nessa manhã buscando a tua face, clamando ao Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, está poderoso para renovar, para tocar, para transformar, para levantar, Senhor. Arabachuri calabaia. Se alguém caiu, levanta. Se alguém parou, motiva, alegra, Senhor. Não deixa recuar, não deixa desistir, não deixa parar. Que a tua graça em nossa vida seja, Pai amado, um combustível para levar-nos até a tua presença. Arabachuri calabaia. Eu profetizo, ó Pai amado, que esse ano, esse dia vai ser um dia de marcar a nossa história. Ó Deus, abençoa o teu povo que tem militado a tua obra nesse lugar. Renova a esperança, a alegria. Ó Deus amado, a confiança, a fé. Não deixa que nada desse mundo venha parar, ó Pai amado, a obra e o plano que o Senhor tem para esse povo. Eu ministro a tua bênção sobre esse lugar e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. E você aplauda Ele bem forte, dando glória ao seu nome. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala pro teu irmão, fala pro teu irmão, diga assim, ó. Oh meu Deus. Fala pro teu irmão assim, é só o começo. É só o começo. Começou de manhã, vai até amanhã. Glória a Jesus. Irmãos, pastor Nelson, muito obrigado, meu amigo, pela essa honra. Eu sei que esse culto da manhã de hoje seria a semana passada. O pastor fez um ajuste para que eu pudesse pregar. Ele me convidou para poder pregar, mas eu não estaria aqui esses dias. Aí, não, vou colocar amanhã com Deus para sábado, você prega de manhã. Assim, tá bom. Então, é muita alegria poder estar aqui, participar dessa celebração, desse congresso. Eu creio piamente, irmãos, que o que Deus tem para essa casa, para vocês aqui, é algo muito grande, né? Eu tenho certeza que os irmãos vão tomar posse de todas as lojas que estão ao redor daqui, né? Muitas portas vão se fechar para que outras portas possam se abrir, amém? A gente entende, mas não aceita, né? Tudo tem um tempo para acontecer, e vai chegar uma hora que esse fogo vai respingar tão fortemente para o lado, enfim, que não vai ter jeito, vai ter que parar mesmo, ou seja, vai ter que parar, amém? Irmãos, ali fora está o meu livro, né? Os irmãos já sabem, eu trouxe meu livro, tá bom? Igreja Conectada. Aqui eu falo sobre a importância do virtuoso em detrimento do virtual. Ainda que o virtual seja uma coisa muito importante hoje para a nossa vida, o digital, nada substitui as virtudes, sobretudo as virtudes inerentes a essa palavra, a palavra de Deus. Então eu faço uma abordagem muito teológica, muito bíblica, sobre o virtual e o virtuoso. É um livro que vai abençoar a sua vida, seu filho, seu marido, amém, seu pastor. Tenho certeza que muita coisa nova de Deus vai acontecer através da leitura desse livro aqui, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado.